Queridos, vamos conversar um pouquinho sobre essa aprovação relâmpago aí? Obrigatório. O Lula à tarde foi lá e falou, olha, ô Mercadante, os caras estão falando que é boato que você vai assumir a presidência do BNDES, mas eu queria falar aqui publicamente que não é boato não, você vai ser. Aí a plateia lá aplaudiu, tal, não sei o que, ele ficou todo vermelho e tal, oficializou. Aí, obviamente, a bolsa despencou, foi aquele caos ontem. E aí, na calada da noite de ontem, nós temos essa movimentação da Câmara dos Deputados flexibilizando essa lei, e essa lei, pelo menos, ela foi muito importante para a reconstrução de empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras, né? Porque se a Petrobras ela quebrou, uma das grandes razões da quebra da Petrobras e de outras estatais, né, o modus operandi petista, foi o aparelhamento, foi colocar os companheiros lá, a galera toda, os amigos, os apadrinhados, enfim. E isso fez com que a estatal tivesse um desempenho muito ruim. Como é que você vê isso e principalmente essa manobra do Congresso? Eu estou aqui com os números. Em 2015, os 4 maiores fundos de pensão registraram um prejuízo de 48,7 bilhões. A Petrobras, 22,6 bilhões. O Banco do Brasil, 16,1 bilhões. Caixa Econômica Federal, 8,8 bi. E os Correios, 1,2 bi. Não foi só o prejuízo, mas também a corrupção. Olha a diferença com a notícia de 5 meses atrás do governo Bolsonaro. Estatais triplicam lucro e têm desempenho recorde. Resultado positivo também se espalha por empresas menores. A Petrobras, no governo Bolsonaro, teve lucro de 107,3 bilhões. O BNDES, 34,1 bilhões. O Banco do Brasil, 19,7 bilhões. Caixa Econômica Federal, 17,3 bilhões. E Eletrobras, 5,7 bilhões. Olha, você, quando olha para a cara do Bolsonaro, nos vídeos que ele aparece publicamente, você vê a cara de deprimido do Bolsonaro. E não poderia ser diferente. Esse homem deu todo o seu sangue, a sua vida, dedicou 4 anos aí da sua vida, envelheceu pra caramba, trabalhando em prol do Brasil, reorganizando aí a casa com os seus ministros técnicos, com as pessoas competentes que ele colocou aí em cada área, pessoas técnicas, pessoas formadas, entendedoras de cada assunto. Então foram 4 anos aí organizando a casa para vir essa quadrilha novamente, retomar o poder e roubar tudo que não roubaram nesses 4 anos. Realmente uma coisa desesperadora. A lei está falando uma coisa que não me favorece muito, que vai atrapalhar o meu trabalho. Então vou lá, converso com os deputados, com os senadores, faço aí a falcatrua, prometo algum carguinho aqui, prometo alguma coisa lá e mudo a lei. Não é só o Supremo que muda a lei de repente, conforme as suas conveniências. Agora também é o Congresso. É isso. Infelizmente, o toma lá, dá cá, voltando. Ao invés de pessoas técnicas ocupando cargos, né, pessoas formadas nas suas áreas, vamos ter aí o toma lá da cá. O Lula vai colocar os seus amiguinhos para ganhar alguma coisa em benefício próprio. Então saímos de um governo técnico, um governo que trabalhou em prol das estatais mesmo, gerando lucro, gerando aí empregos, gerando riqueza economicamente para o país, e trocaram aí por um que toma lá da cá, que é amiguinho do rei, se dá bem, o resto se dá mal. E quem paga a conta no final somos nós, o povo brasileiro, porque isso aí vai dar muito problema. O problema já está se aproximando e, como sempre, aumentando aí as despesas. E quando o dinheiro acabar, porque uma hora acaba, o Estado não gera lucro, quem gera lucro somos nós, o pagador de imposto, aí aumentam a quantidade de imposto, a gente tem que trabalhar mais para pagar os impostos e a roubalheira desse povo aí. Muito bem. O que você quer falar, Paulinha? Eu ia falar que tem um monte de gente comentando também o número de, por exemplo, deputados do PL que votaram a favor, enfim. Só para vocês entenderem por que a gente está falando na calada da noite. Já existia esse projeto, que era da Celina Leão, Sim. E aí houve um adendo, né, que foi colocado de última hora nessa lei. O que poderia, por exemplo, justificar uma orientação anterior do PL de votar a favor, mas não em relação a esse adendo, né? Então, também é importante entender por que está se falando dessa história de calada da noite. Então, foi uma coisa de última hora que aconteceu, modificando um projeto anterior. Esse era um projeto, né, Conrado, que o Centrão sempre quis aprovar. Isso Sim. já não é de hoje. Eles sempre quiseram voltar àquilo que a gente tinha em 2016. O meu ponto
Conradão, meu amigo, coloca o Conrado aí na tela para mim, Fernandinha. O meu ponto, Conradão, não querendo de maneira nenhuma te provocar, é o seguinte: 2 deputados federais do PL votaram a favor, sim, disseram sim, eu concordo em flexibilizar essa lei das estatais. A primeira que votou a favor chama-se Carla Zambelli. E o segundo que votou a favor chama-se Eduardo Bolsonaro. A pergunta que eu te faço, sem querer de maneira nenhuma te deixar nervoso, é o seguinte: eu já tenho a resposta. A família Bolsonaro fez o L? Ai, ai. Não tem nada a ver com isso, né? Nada. Bom, mas só para a gente trazer para as pessoas. É que assim, ó, tem 2 coisas dentro da lei. Não estou defendendo ninguém, tá? Uma coisa é tu votar no principal, no mérito, né, a favor ou contra, e depois tu votar nos destaques, que é aquilo que tu quer que se tire fora do texto principal. Essas aí são as dinâmicas. A orientação do PL foi votar. Mas é uma coisa que eu não entendo, tá, Paulo? Se eu sou um deputado, tu sabe que essa treta toda é feita para beneficiar o PT. A lógica do pensamento é assim, ó. Olha só, no que se o PT votar sim, eu voto não. Se o PT votar não, eu voto sim. É simples. Né? Então a gente tem que ver, porque assim, ó, quem vota a favor dessas coisas, ao meu ver, independentemente desses nomes aí, vamos deixar aberto para todo mundo, ou é burro, ou é incompetente, ou é mau caráter, ou tá ganhando dinheiro. Porque é falta de atenção, no mínimo, né? Dessas votações. O PL quis votar no mérito integral sobre essa votação. Agora a gente tem que ver se essa votação que tu tá falando é da parte dos destaques ou não. Aí eu não... Eu sei, Conradão. Não tem como observar. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: são 2 as votações diferentes. A primeira é a votação do projeto. O projeto como um todo, que diz o seguinte, ó: deputados, vocês querem flexibilizar a lei das estatais? Ponto. Essa é uma questão específica. A lei, ela precisa ser alterada? E aí alguns deputados disseram sim, a lei precisa ser alterada, e outros deputados disseram não. Como, por exemplo, nós vamos entrevistar agora aqui o deputado Júnior Amaral, do PL, inclusive, que foi um deputado que teve uma postura diferente da deputada Carla Zambelli e do deputado Eduardo Bolsonaro, que votou não. Disse, não vou aceitar essa mudança. Aí o que houve? O Partido Novo, chegou e falou o seguinte: eu vou criar um destaque específico para o caso do Mercadante. E aí os deputados do PL, no caso específico a deputada Carla e o deputado Eduardo Bolsonaro, disseram: a gente não concorda em fazer com que o Mercadante vá lá, enfim, e se beneficie com isso. Mas o meu ponto é o seguinte: isso aí, para mim, pelo menos Paulo, enxergando a situação, é puro teatro legislativo. Estou sendo absolutamente sincero aqui com vocês. Porque quem é contra o Mercadante ser empossado no BNDES tem que fazer o que o deputado Júnior Amaral, que a gente vai conversar agora aqui no Morning Show, fez. Votar não no projeto. A lei de flexibilização das estatais que está sendo discutida no Congresso Nacional é um retrocesso. Então você vota, sim, eu quero alterar a lei, aí depois você vota, não. Dependendo de quem beneficia. Você simplesmente está jogando para a torcida. Isso é péssimo, entendeu? Tem que votar não pro projeto. Se você é contra a lei, você chega e fala, eu vou votar contra o projeto. Mas o texto mudou nos minutos finais. Hoje eu conversei com eu conversei com alguns parlamentares hoje de manhã, agora antes de entrar ao vivo, porque eu fiquei revoltada. Eu falei, não vou passar a mão na cabeça de nenhum. Aí eu tentei entender melhor a situação, conversei com alguns, tem um que está revoltadíssimo, que falou que sente que jogou toda a sua história no lixo. Está revoltado, por quê? Porque ele seguiu aí a indicação do partido e depois, nos minutos finais, o texto mudou. Mudaram o texto nos momentos finais. Isso é gravíssimo. Fizeram uma maracutaia aí para exatamente acontecer o que aconteceu. Quem conhece como é que funciona a Câmara, eu já trabalhei lá, por exemplo, eu sei que os parlamentares, enquanto estão votando, depois que votam, às vezes, saem do plenário para atender pessoas que vêm de fora de Brasília, para conversar. Então eles atendem a população, muitas vezes votam e depois saem, então às vezes não ficam por dentro do que está acontecendo. Então de última hora muda isso e não dá tempo deles entrar e mudar o voto deles, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei revoltadíssima, eu falei que não ia passar a mão na cabeça, mas conversando com eles e vendo a revolta, eu entendi agora o lado.
Vamos conversar com o deputado federal Júnior Amaral, que já está conectado aqui com a gente. Deputado, bom dia para o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Morning Show desta quarta-feira. Deputado, está a repercussão muito forte em relação a essa votação. Muita gente revoltada aí, justamente pelo fato de alguns deputados do PL, como esses que eu citei, terem votado a favor. Como é que o senhor enxerga isso? E se o senhor puder me explicar, por que o senhor votou contra esse projeto e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, votou a favor de um projeto que beneficia o PT? Paulo, situação complicada, hein? Mas primeiro cumprimentar você e todos os demais. Eu só preciso deixar muito claro aqui, Paulo. Eu fiz a minha avaliação, o estudo do texto ontem e achei extremamente necessário, sim, votar contra, não só no destaque, como no texto todo, da maneira que ele ficou, né, nos finalmente. Em relação tanto ao Eduardo como a Carla, que você citou, né, são dois parlamentares que eu confio demais. Tem exemplo a se dar aqui dentro da casa, desde o início da legislatura quase passada, né, que a gente está se encerrando essa 56ª legislatura, que eu tenho certeza que eles têm, sim, a motivação deles para ter votado dessa maneira, e o Eduardo, inclusive, é uma grande referência para mim. Talvez, se não fosse ele, eu talvez não estaria na política. Então, não estou aqui para poder fazer nenhum tipo de comparação, não. Mas acontece diversos motivos que podem fazer um parlamentar votar de uma maneira divergente, às vezes até da própria convicção, sabe? Neste caso, a Zoe acabou de falar uma coisa que realmente acontece muito aqui, que é essa questão da alteração do texto de última hora. Isso realmente pega muita gente de surpresa, ainda mais ontem, já era quase 23 horas, salvo engano, a hora dessa alteração e essa votação aí. Há também essa situação da própria orientação do partido. O líder do partido vai para uma reunião de um colégio de líderes no início da manhã, antes da sessão começar, e ali eles apresentam quais são as suas posições para depois ir para a votação. Não sei se vocês repararam, se vocês acompanharam o momento da votação ontem, se não até sugiro fazerem isso. O capitão Alberto Neto, né, era o deputado do PL que estava responsável pela orientação. Não foi ele que definiu qual seria a orientação, mas ele estava responsável por repassar essa orientação em plenário. E quando essa emenda, quando esse texto foi alterado, né, para fazer essa aberração aí, né, eu não me recordo aqui de ver uma alteração legislativa para atender um caso específico, como esse lamentável senhor Aloysio Mercadante, e é o que aconteceu ontem aqui na Câmara, né, passando essa quarentena de 3 anos para 1 mês. É uma piada, né, porque 1 mês é exatamente o que eles precisam para viabilizar a participação desse cara no governo. Mas, voltando, se você percebe, o capitão Alberto Neto, ele chega a orientar contra, e o presidente Arthur Lira diz no microfone da Câmara, está registrado: olha, você tem certeza? Não foi isso que o seu líder, não foi isso que o PL combinou na reunião de liderança. Ou combinou, ou abriu o seu voto, né? Eu não lembro bem os termos que ele usou. E aí ele fica até um pouco ali confuso e falou: olha, pelo que eu entendi, a posição do PL era pelo texto anterior. Com essa alteração, que o meu posicionamento, que a minha orientação vai ser contrária, para que os deputados do PL votem contra. E o Lira insiste com ele, falou: olha, tem certeza? Liga para o seu líder, que seria, no caso, o deputado Altineu. E, claro, eles próprios podem dizer com muito mais propriedade acerca desse conteúdo, acerca dessa tomada de decisão. Agora, falando por mim, eu acho inadmissível a gente criar facilidades para o aparelhamento, porque é esse aparelhamento que viabilizou a corrupção nos governos Lula e Dilma, principalmente, né? Não estou querendo isentar os demais anteriores, por exemplo, do Fernando Henrique também foi um escárnio, mas nem se compara com o que aconteceu na gestão Lula e Dilma e todo esse sangramento que promoveram nas estatais. Não só geraram prejuízo, como também promoveram a imoralização na gestão do Estado brasileiro. Muito bem. Paulinha? Eu só tenho uma pergunta para o deputado. Deputado, você decidiu o seu voto antes dessa mudança? Como é que foi para o senhor? Ou desde o começo desse projeto o senhor já se posicionou contra? Ou foi a partir aí dessa mudança? Só para entender também o seu movimento. Paulinha, eu já estou com as atenções redobradas aqui na Câmara, né, já há alguns dias, porque estamos num momento de transição e há, sim, diversos deputados que já acenam para o futuro governo, que já querem, sim, os seus espaços e querem ser base. E o que a gente vai fazer, a melhor ferramenta para impedir isso vai ser a própria população, acompanhando esses deputados em que votaram, para que eles
se contenham naquilo que apresentaram na sua campanha. Então, eu já estou com a atenção redobrada. Aqui na Câmara, né, a Zoe também sabe muito bem disso, nós precisamos, sim, de ter equipe qualificada para nos ajudar, porque a gente não consegue acompanhar detalhe de tudo. E eu, graças a Deus, tenho um assessor de legislativo aqui que é muito bom também, o Matheus, abraço para ele aí, está lá em Pouso Alegre, que consegue também me abastecer. A gente conversa muito sobre esses textos, e até então, o que estava sendo apresentado, apesar de ter pontos ali que me incomodavam, não seria nada trágico, sabe? Sim, essa alteração é que foi muito pesada, e tem outra aprovação que ocorreu também, que foi da ampliação dos gastos com publicidade, saindo de 0,5% para 2%. Poxa, a gente sabe o que o PT fez com esses gastos de publicidade enquanto ele esteve no poder. A gente sabe para que serve isso, né? Inclusive para comprar algumas empresas de mídia. Pô, você está lutando para ter maior possibilidade de investimento em programas sociais. Mas você amplia pra caramba os ministérios e você quer gastar 4 vezes mais com publicidade. Então, demonstra a incoerência dessa turma, a canalice, de maneira muito clara. Só não enxerga quem não quer.